Quem quer viver para sempre? A gente não precisa nem responder isso, porque, em princípio, pessoas com boa saúde mental gostariam de viver para sempre. Mas em torno disso tem muitas questões. Será que nós queríamos mesmo viver para sempre? Que a gente implica nessa pergunta de que nós queremos viver para sempre, mas com saúde. Um dos TEDs que eu assisti antes de preparar minha apresentação, sobre um intensivista australiano, falava sobre morte, falava, todos querem viver mais. Só que viver mais sendo idoso significa aumentar tempos de velhice. Então nós temos que ter uma boa velhice, que é o que está por trás de viver mais. Afinal de contas, ninguém quer sobreviver. Nós queremos viver com tudo que tem de bom na vida e as dificuldades são naturais. Então esse é o nosso desafio e hoje eu vou ter a honra de participar desse debate. Da qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, a gente vai em direção ao que o Eduardo falou. Nós cada vez vamos ficar mais longevos. Mas uma vez, recente falando em Osaka, no Japão, conversando com os médicos locais, eles me disseram, o Japão tem a maior expectativa de vida, mas são 13 anos de dependência, de vida dependente. Ou seja, o conceito de lifespan é um conceito importante. Mas todos aqui vão concordar que o mais importante é o health span. O que é o health span? Quantos anos eu vou viver com saúde, sem incapacidade, com autonomia e com funções? E que o health span e o lifespan fiquem abraçados. Que o hiato temporal entre eles seja o menor possível. E aí vem um conceito interessante, publicado no New England Journal of Medicine, em 1980, pelo James Fries, de Stanford, em que ele fala, compressão da morbidade. Eu quero comprimir o máximo possível, temporalmente, o período da minha vida em que eu vou ficar doente, e que eu vou ficar realmente doente. E para chegar a esses dois objetivos, um grande health span, próximo a um lifespan, e que eu tenha compressão de morbidade, eu tenho de ter um estilo de vida adequado. Eu tenho de comer bem, eu tenho de me exercitar. E aí, falando do meu tema, que é exercício, se você chegar para mim e perguntar, olha, eu só tenho direito a pedir um único exame para um paciente, qual é a variável que você tem mais interesse? Não vai ser colesterol, não vai ser proteína C reativa, não vai ser creatinina, não vai ser glicose, vai ser a condição física do indivíduo. É o maior indicador de prognóstico. E não só a condição aeróbica. Se você pegar um instrumento que nós desenvolvemos há uns 20 anos atrás, chamado teste de sentar e levantar do chão, muito simples, senta e levanta do chão. O indivíduo que não é capaz de levantar do chão ou sentar do chão sem a ajuda de outro, quando de meia idade ou idoso, esse indivíduo é acompanhado de 35% de mortalidade em 10 anos. Não é pouca coisa. Mas já o indivíduo entre 40 e 80 anos de idade, que é capaz de sentar no chão e se levantar sem usar nenhum apoio, sem precisar usar a mão, e nós temos 480 indivíduos desses no nosso coorte, só 4 morreram em 10 anos. E dessa forma, com a visão de que eventualmente em algum momento a gente teria uma sociedade muito evoluída em que as mortes precoces pudessem ser prevenidas, seja por atividade física, seja por regulações, por melhor comportamento, por direção defensiva, a gente não teria órgãos suficientes para doar, né? Então isso já acontece em alguns grandes países civilizados, em que os transplantes têm grande limitação por falta de doadores, né? E nesse sentido, na década de 60, pesquisadores financiados por grandes instituições público-privadas, nos Estados Unidos principalmente, iniciou o processo de composição de órgãos artificiais. Hoje, isso evolui para uma mistura de órgãos artificiais com tecnologia de bioengenharia que eventualmente chegará em órgãos bioartificiais. Mas o que a gente tem disponível hoje são máquinas que nos permitem manter o bombeamento de sangue do coração para todos os órgãos. E hoje aqui no Rio de Janeiro, eventualmente vocês já cruzaram com alguns desses indivíduos que estão fazendo atividade física, que estão em programas de reabilitação, estão correndo na praia ou estão trabalhando como motoristas de táxi. São pessoas que têm máquinas que estão conectadas ao coração, que vivem artificialmente com baterias que precisam ser trocadas de tempo em tempo, né? Mas que permitem que elas mantenham sua atividade funcional.
Então, eu tenho certeza que a meditação, não adianta você ter músculo saradinho, barriga tanquinho, se o neurônio não for sarado também. Então, 20 minutos é o suficiente para você sarar o neurônio ficar melhor. E eu espero que, até agora, eu acho que estou, mas eu espero que fique muito mais tempo, aos 90, aos 120 e agora aos 128. Você dorme melhor, o sono é mais profundo, a pressão fica controlada, você tem um pensamento mais lúdico, pensamento mais criativo. Eu não tenho dúvida que a meditação é uma coisa absolutamente fundamental para quem quer viver para sempre. Nessa minha trajetória nos transplantes, tive a oportunidade de fazer um pouco mais já de 700 transplantes de fígado, a gente tem muitas histórias, né? Só para dividir uma que recentemente me emocionou bastante. Eu fui dar uma aula em Curitiba e quando eu estava lendo o Santos Dumont, eu estava esperando o voo, aí daqui a pouco o piloto que ia conduzir o avião, que ia me levar para Curitiba, foi um paciente que eu fiz um transplante de fígado em 2008 por um tumor neuroendócrino, que está ótimo, e ele era o piloto do avião, ele que me levou. Então é uma situação muito bonita e eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que a gente fez, de poder ter prolongado a vida.